Eu quero agora concluir Bereshit capítulo 9 e Bereshit capítulo 10 nesse único comentário. E vamos falar sobre as gerações de Noar e o arco celestial. Nós sabemos que as gerações do dilúvio, povos que viveram entre o período em que Adão foi expulso do Gan Eden até o dilúvio. Então, as gerações antes do dilúvio, elas viviam uma vida muito longa, como, por exemplo, o avô de Noar, Matuselah, que viveu 969 anos, seu pai Lamer, que viveu 777 anos, e o próprio Noar, que viveu 950 anos. E depois do Mabul, nós vemos 10 gerações em queda de anos. Abraham, por exemplo, ele é chamado de velho com apenas 100 anos de idade. Então nós podemos comparar que as gerações antes do Mabul, que viviam entre um período menor que 1000 anos, e depois nós vemos que as gerações depois do dilúvio, elas viviam em torno de 120 anos. E isso é uma diferença muito grande. Outra diferença é que depois do Mabul, o mundo ele permaneceu estável, mesmo diante de tantas abominações no mundo. Antes do dilúvio, o mundo dependia de um estado moral. E quando a humanidade se corrompeu, Elohim disse a Noar: o fim de toda a carne chega perante mim, pois a terra está cheia de violência através deles. Prepare-se, eis que eu vou destruir eles e a terra. Então essa foi a mensagem para o dilúvio. E a promessa de Elohim para depois do dilúvio, do Mabul, ele diz o seguinte: e não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem, nem tornarei mais a ferir a todo vivente como eu fiz. Para todos os dias da terra, as estações, o tempo de plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, esses não mais cessarão. E não haverá mais destruição, mesmo que o homem desvie de Elohim. O mundo depois do Mabul é um mundo cuja existência ela passa a ser garantida, mesmo com o pecado do homem. Um mundo desejado pelo Criador, independente das transgressões, das iniquidades. Ainda assim, o Criador ele promete que esse mundo ele sustentaria com a sua misericórdia, com o seu favor imerecido. E o símbolo dessa garantia é o arco celestial, muitas cores. O arco celestial ele é um aviso, um memorial às futuras gerações. É a união entre a água e a luz. E, obviamente, é apenas um fenômeno natural. Mas antes do dilúvio, essa ocorrência natural, ela não acontecia devido à forma da natureza, devido ao ecossistema. Apesar dos elementos que formam o arco celestial, eles já existirem antes do dilúvio. A transformação na natureza física e a interação entre a água e a luz, isso reflete uma diferença espiritual entre os mundos antes e depois do dilúvio, bem como a diferença resultante da forma de Elohim relacionar-se com o mundo corrompido depois do Éden até o período do dilúvio. A água e a luz juntas, formando um lindo arco no céu cheio de cores vibrantes. Isso nos lembra um rito israelita conhecido como batismo, onde a imersão em uma mikvê, e no momento em que uma pessoa ele mergulha numa mikvê, é como se misturasse água e luz. Isso nos lembra a aparência de Adão sem pecado, translúcido, brilhante, e dele saía infinitas cores. Antes do dilúvio, o homem tinha um envolvimento mais intenso entre a natureza e Elohim. Por isso Elohim, ele usou a própria natureza para exterminar o homem e aquela forma de natureza. Ambos foram destruídos. Além do envolvimento do homem com a natureza frente a Elohim, o comportamento do homem com seu semelhante, naquele período, era violento. E isso determinava as decisões de Elohim em relação ao homem. Nessa fase, nesse momento, os homens eles começaram a se misturar mais com a natureza e menos com Elohim. Esse abandono tornou o homem cada vez menos semelhante ao Criador e mais parecidos com as criaturas. E os homens começaram a se tornar como um tipo de Elohim caído. Ficaram violentos contra homens e contra a natureza.
O propósito da natureza nessa fase, ele foi alterado pela vontade do homem. E quando Noé, ele começa a construir aquela arca imensa de madeira, e a madeira sendo um elemento da natureza, reverenciado pelos homens, eles tenderam a rejeitar tudo o que Noé falava em relação à destruição pelo dilúvio, pois Noé estava destruindo um elemento importante para a idolatria deles. Noé usou o elemento madeira para falar da salvação. Depois, séculos mais tarde, nós vemos Moshe usando o cordeiro como elemento de salvação. Assim como a madeira era um elemento sagrado para os mabulianos, o cordeiro ele era um elemento sagrado e de estimação para os egípcios. Então nós temos Noé usando madeira e nós temos Moshe usando um cordeiro. E ao criar o homem, Elohim não fez como criou a natureza. A natureza ela foi concebida para um propósito e o homem foi concebido para outro propósito, mas ambos deveriam se harmonizar e servir ao Criador. Ao criar o homem, Elohim não fez como criou a natureza. O homem foi concebido segundo o façamos a humanidade, a nossa imagem e nossa semelhança. Elohim não tem imagem, mas o homem pode ser semelhante a ele. Além disso, espelhar o Criador ou fazer uma imagem de Elohim é idolatria. Ele não pode ser visto, muito menos identificado como elemento físico, mas ele pode ser identificado como quem sustenta todo elemento. E nós podemos ver seus decretos e desejos. A interatividade de Elohim era abundante e visível no mundo pré-diluviano. O homem, ele chegava a grande elevação material e também espiritual. Mas o homem, ele não se esforçava em criar, ele apenas usufruía daquilo que o céu já havia constituído. Nenhuma ação se via dos frutos da iniciativa pessoal humana. Tudo estava semi-pronto. A natureza ela era usada para engrandecer os homens e com isso se distanciarem do Criador. O homem deixou de se conectar com o espiritual. Ele perdeu a utilidade na criação e ele perdeu principalmente a conexão. E a maldade, e a injustiça, e as abominações tomaram conta. Após o dilúvio, surge uma nova inspiração, uma nova consciência. O homem passou a desejar alcançar o céu. E começaram a buscar pela porta do Gan Eden. Não foi esse o objetivo da Torre de Babel? O ser humano, além de interagir com o mundo, agora tinha também o potencial para criar e expandir. E desde o Gan Eden existe a forma certa e existe a forma errada de se conectar com os céus. A forma certa era a mais invisível, mas era a mais abundante. E a forma errada era a mais desafiadora e se dava pelo manuseio de elementos da natureza, como faz a idolatria. A certa, ela enaltecia Elohim, e a errada engrandecia o homem. O mundo passou a ser como Elohim, conhecedor do bem e do mal. Treinado a pensar por conta própria, gerar novas ideias e aplicá-las na matéria e na vida de modo geral. Mesmo negando sua existência, a humanidade aprendeu a absorver a emanação, os poderes do Criador. O mundo podia oferecer novidades de seu próprio tempo e conhecimento. E Elohim desejou um mundo criativo, no lugar de um mundo apenas sustentado por seu favor elohímico. E o arco celestial, ele é o evento natural, um lembrete dessa transição, pré-dilúvio e pós-dilúvio. No mundo pré-diluviano, o arco celestial, ele não manifestava, pois ele imitava a natureza espiritual daquele ambiente, que não tinha nem mesmo condições para desenvolver um arco celestial físico na consciência humana e na própria natureza. A neblina que se erguia do solo da terra apenas era absorvida no meio ambiente e não alcançava a luz do sol. O mundo sem potencial criativo, sem motivação existencial, não tinha o desejo de alcançar Elohim. E por tantas abominações, não percebia a emanação elohímica que era tão abundante e disponível naquele ambiente. Mas eles alcançaram o Mabul, muita água do centro do mundo, saindo para a crosta terrestre, água vulcânica, água muito quente, resultado da única criatividade daquela geração.
casando-se e dando-se em casamento. É claro que não era o modelo de casamento decretado por Elohim, mas casamentos criados por homens segundo o conhecimento do mal. Era um casamento completamente diferente, distinto daquilo que o Eterno tinha programado para o ser humano. As águas termais do Mabul vieram limpando aquele mundo corrompido. As mesmas águas que formaram o mundo no princípio, as mesmas que foram separadas para baixo da terra, que subiam como vapor, que subiram para o céu para formar nuvens, como relva, como névoa, agora estavam sendo usadas para purificar o mundo. Agora, com a família de Noa, surge um mundo novo, com outro clima e ecossistema. Agora, habilitado para receber e transformar aquilo que vem do alto, porém com menos clareza, com menos brilho, com menos cores e com menos visão do aspecto espiritual de antes.